Seja muito bem-vindo. Esse é mais um episódio do Resultados do Campo de Batalha, onde eu trago meus alunos e mentorados para contar um pouco da história deles e falar como que está sendo esse período de trabalho, quais são os desafios, quais são os resultados nessa trajetória para poder viver de segurança eletrônica. E hoje eu estou com um convidado aqui que é o Maurício da Cibse. Maurício, se apresenta aí, meu amigo. Fala, Wagner. Boa tarde, meu querido. Prazer. Chamo Maurício, sou consultor técnico aqui da empresa Cipse, sócio proprietário. A empresa Cipse Segurança Eletrônica, faço parte do treinamento do Wagner Camelo. E a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, né, Wagner? Falar um pouquinho aqui do nosso cenário, entender como a gente cresceu muito, foguete mesmo, depois que a gente se aproximou no treinamento, né? Ficou ali dentro do treinamento aplicando algumas coisas ali que tu passa, na verdade, todas as coisas que tu passa, né? Até brinco com a turma ali que tu é meu pai, tu me ensina muito. E, cara, a ideia é essa, demonstrar um pouco dos nossos resultados aqui e ter um bate-papo interessante para a turma ter um aproveitamento legal aí. Show. Maurício, para a gente começar e a galera conhecer quem é o Maurício, quem é a Cibse, de onde veio, conta um pouco aí da tua história dentro do segmento, tipo, como que a segurança eletrônica surgiu para ti, cara? Show, show. Cara, o nosso caso foi bem diferente do normal, tá? No início da minha carreira lá, como muito diferente da maioria das pessoas, eu comecei lá na indústria. Nada a ver com segurança eletrônica, nada a ver com a parte de eletrônicos, de rede, nada a ver com isso. Comecei na indústria como um ajudante geral, varrendo fábrica mesmo, rebarbando peça, nada a ver com o que a gente trabalha hoje. E eu fui evoluindo nessa empresa, crescendo nessa empresa, né? E chegou um ponto que eu falei, cara, não tem mais para onde eu crescer aqui. Aconteceram algumas coisas lá e eu não vi mais crescimento. E o meu sócio hoje, né, o meu primo, ele trabalhava em uma central de monitoramento e ele via os caras lá mexendo nas câmeras, né, fazendo manutenção, fazendo visita. Ele falou, cara, vou mexer com isso daí também. E ele sempre foi desse lance de me puxar para fazer as coisas. E aí teve um belo dia, ele começou a estudar, fazer curso, para aprender como funcionava. O que que ele fazia na central de monitoramento? Trabalhava dentro da central. Operador, ele era operador, Operador de ficava monitoramento. Não era nem na parte técnica no primeiro momento. nem na parte técnica, exatamente. Ele nem conhecia a parte técnica, nada disso. E criou na cabeça dele que ele queria fazer aquilo ali, ele começou a estudar. E ele tentou me puxar, cara, vamos trabalhar com isso e tal. Eu falei, não, cara, isso não é pra mim e tal. Ele falou, bom, então eu vou. Eu vou atrás dos meus clientes aqui, só vou pedir sua ajuda. Como você tem mais conhecimento nessa parte de informática e tal, eu vou lá, levanto, tem que fazer, você gera o orçamento, eu falo pra você quanto você tem que cobrar, você me manda e eu mando pro cliente. Falei, ah, beleza, cara. Eu trabalhava no escritório já mesmo e ele me passava a lista de materiais, né? E eu sempre muito curioso, ia pesquisar, cara, por que que é VHL? Por que que é VHD? Por que que é... E aí, beleza, comecei a estudar isso e entender como funcionavam essas coisas, mas, assim, sem um mínimo de interesse de criar uma empresa, tinha nem noção de como funcionaria isso. Foi o auxiliar de escritório dele. Exatamente, sem remuneração ainda, tá? Então a ideia era fazer ali um layoutzinho de uma proposta, né, com uma lista mesmo de Excel ali e mandar para ele mandar para o cliente. A gente fez isso umas três, não funcionou, não rolou, não fechou nada, ele não fez nada. Daí eu falei, cara, melhor você parar com isso daí, cara. Vai fazer outra coisa, tal. Ele, não, cara, vou continuar nisso daí. Até que um belo dia, a gente conseguiu, ele conseguiu fazer um orçamento lá e ele mesmo conseguiu negociar com o cara, ele fez um servicinho lá. Ele falou, Maurício, cara, vamos encarar isso daí, bicho. Vamos abrir uma empresa, vamos trabalhar com isso. Eu falei, não, cara, não vou. Ele falou, vamos, cara. Ele ficou insistindo, insistindo. E daí eu falei, bom, então vamos. Então vamos trabalhar com isso. O que que a gente pode fazer? Ele, cara, vamos conversar com quem a gente já conhece para tentar ir em algum lugar. E eu tinha um amigo meu, né? Ele é avô de um amigo meu, na verdade, que também é meu amigo. Ele trabalhava com ar-condicionado. E aí eu comentei com ele. Falei, cara, a gente tá mexendo com câmera agora, não tinha a mínima noção, cara. Perdido, assim. Totalmente perdido. E eu falei, cara, como tu já presta serviço com ar-condicionado, tu vai ali nos imóveis, não faz sentido tu apresentar a nossa empresa, apresentar a gente ali pra turma, muitas vezes tá precisando de uma câmera e tal. Ele topou numa boa, ele falou, não, Maurício, tá tudo certo, vamos, eu te levo lá. E ele tinha uma obra para colocar um ar-condicionado. E aí a gente foi, ele me falou, Maurício, tem essa obra aqui, eu vou te levar lá. E a gente foi. E aí a gente começou a conversar lá com a proprietária, ela falou o seguinte pra gente, Maurício, só que eu quero colocar as câmeras, mas eu não quero câmera com fio. Eu quero câmera sem fio. Aí eu olhei pro Samuel, o Samuel olhou pra mim, eu falei, cara, não tem câmera sem fio.
Não dá de fazer câmera sem fio. Não existe essa possibilidade. Cara, Isso tu tá falta de falando conhecimento que total. só para a gente ter uma noção, né? Porque se tu estiver falando de 95 aí pode ser que sim, né? Não. Mas não é isso daí, né? Não, só para ter uma noção, isso foi em 2018, cara. Tá. Meados de 2018. E aí eu falei, cara, não dá de fazer sem fio. A gente desconversou lá e foi embora. Aí o vô desse meu amigo, ele falou, Maurício, você precisa dar uma solução para ela, cara. Pesquisa, procura, vai ter uma câmera sem fio, cara. Tem que ter uma câmera sem fio. E eu falei, cara, eu falei, fulano, não tem, cara, não dá de fazer, tem que ser com fio, tem que criar uma infraestrutura, tá? Ele falou, não, ela não vai aceitar assim. Eu falei, bom, então não tem como fazer. E não fizemos. Só que daí esse vô do meu amigo, ele trabalhava com essa questão do Google. Uhum, Que ele anunciava já no Google ali a questão de instalação de ar-condicionado. Ele falou, Maurício, eu quero fazer uma proposta para você. Eu falei, qual que é a proposta? Ele falou, eu quero criar os anúncios para você lá no Google, cara. Porque pensa, todo mundo que precisa procura no Google. E eu vendo meu ar-condicionado assim. Os caras pesquisam lá, acham a minha empresa lá e eu vendo o ar-condicionado, chamo o cara vai e instala. uhum. Você quer que eu faça isso daí para você? Aí eu falei, ah, eu quero, cara, mas como que a gente combina? Ele falou, não, você me passa 50% da empresa e eu faço essa questão de Google para você. Aí eu falei, não, fulano, aí, cara, Pô, cinquenta mas por cento cinquenta a por gente tá cento nada começando é nada agora. também, né? Então quase era justo, né? Mas não é bem assim, né? É, exatamente. É que assim, eu pensava ali na frente, né? Até com o meu sócio, né? A gente ficava pensando, cara, quantos por cento seu, quantos por cento meu, tal, o que que a gente consegue fazer? Mas pensando no futuro, porque não tinha nada, nada assim, zero. Zero conhecimento, zero dinheiro, zero de tudo mesmo. E aí eu falei, pô, fulano, 50% cara, 50% é muito, cara, não vai rolar. Ele falou, não, 50% a gente faz ou não dá certo. Eu falei, não, não vai dar certo. Só que ele colocou uma pontinha na minha cabeça. Eu falei, cara, anúncio no Google. Aí coloquei lá YouTube, anúncio Google, comecei a estudar, cara. Estudar, estudar, estudar. E meu sócio estava fazendo concurso. Ele ia ser policial. E eu Uhum. tava passando, ele tinha passado já de umas duas etapas lá. Faltava só a parte psicológica, só isso. Ah, mas isso ele também não ia passar. Sacanagem. Samuel, é brincadeira, tá? Se tu tá assistindo nesse momento, é brincadeira, tá? Qualquer coisa Ai, depois cara. te corta. Não, não, e tu não sabe, pior que não passou mesmo. Mas enfim, mas enfim, ele tava fazendo passou na prova, né? Aham. Para ser policial. E aí chegou um tempo que eu já tava estudando essa parte de anúncio, a gente começou a gastar dinheiro com isso. Eu falei, cara, não, vamos colocar lá R$ 20, R$ 50, vamos trabalhar em cima disso. E eu trabalhava, tá? Eu trabalhava em uma outra empresa e ele também trabalhava lá na central de monitoramento. A Lá diferença é naquela que que lá tu, na central de monitoramento. já que tu tava antes, já não tinha nada a ver com segurança eletrônica também. Tá? Não tem Nada, tava lá nada. na indústria lá. Tá. Exatamente. E ele lá na central de monitoramento dele. Só que ele trabalhava dia sim, dia não, né? Todo dia. E aí eu falei, cara, vamos focar mais nessa parte aí de anúncio e tal. E ele ficou na dúvida. Ele falou, cara, mas tem a questão do concurso. Eu falei, bom, seguinte. Isso daí já foi no início de 2019, mais ou menos. Falei, bom, o seguinte, cara, a gente tem que tomar uma atitude. Ou a gente foca aí, você foca aí na questão do concurso, de passar aí na polícia, ou a gente foca aqui, porque aí vamos fazer o negócio funcionar. Passaram uns 2 dias assim pensando e falou: Não, Maurício, esquece, não vou criar esse negócio de concurso, vamos fazer isso daí funcionar. Falei: Bom, beleza, então vamos focar nisso daí. E aí, cara, criamos um site, eu mesmo, né? Eu criei um site, comprei lá o domínio, criei um site, criei e-mail, e aí comecei a fazer os anúncios. Ele trabalhando, eu trabalhando. E eu lá no meu trabalho, o celular tocava, o cara pedindo orçamento, algo parecido com isso, eu saía pro banheiro para atender, responder. E aí um cara até que em um dia o cara pediu pra gente, fechou um orçamento, pediu pra gente fazer uma manutenção lá, longe pra caramba, cara. Longe, longe. E daí o cara falou, pô, a gente precisa fazer uma manutenção aqui nas nossas câmeras, porque tá com problema e tal. Eu falei, bom, tudo bem, a gente vai lá, cara. Quanto que é? Um valor X, não lembro. Vou te falar porque eu não lembro, realmente não lembro. E aí ele falou, não, beleza, tá fechado. Que horas que você consegue vir? Eu falei, não, hoje mesmo, cara, por volta de umas 7 horas, porque eu saí às 5. Ele, não, por Uhum. volta de umas 7 horas tô aí. Nossa, cara, mas tão tarde assim? É, cara, cheio de serviço, cara, não tem... Quando a equipe é qualificada, não fica parado, né, cara? Não, tudo bem, então pode ir. Fui eu e meu sócio, eu e o Samuel. Chegamos lá, demoramos pra caramba, chegamos lá. E a gente foi tentar resolver o problema dele, né? E mexe aqui, mexe ali, Dois sem, nada, sem cara. quase nenhuma experiência técnica, só com os cursos teóricos. Exatamente. A parte do dia a dia ali, esquece. Macetes do dia a dia, esquece. E mexe uma coisa, mexe em outra. Negócio simples, cara. Simples, simples.
Mas aí mexe uma coisa, mexe outra, passa 20 minutos, 30 minutos, uma hora. Aí lembro que a gente tava na laje do cara assim, o cara subiu e falou, cara, tá tudo certo aí? Não, tudo certo, cara, tá resolvendo já, aqui tá estranho aqui o que tá acontecendo e tal, mas tá resolvendo já. E aí desce, mexe. O cara falou, cara, desde quando vocês mexem com isso daí? Acho que o cara já começou a desconfiar, né? Aham. E aí a gente ia conversando e tal, até que, pô, uma hora o Samuel conseguiu resolver lá, né? Falei, não, aí, cara, deu certo. E aí o Samuel falou, não, pô, é que tá entrando água não sei aonde, a gente tinha que descobrir pra fechar. Senão... Mentira, cara, ideinha, porque ele não sabia mesmo o que tava fazendo. E aí, beleza, resolvemos, a gente ficou super feliz, falou, pô, cara, tá vendo que o negócio funciona? Funciona, cara, vamos fazer mais disso daí, dá certo. Só que a gente tem que estudar, né? Vamos estudar pra não acontecer isso que aconteceu agora, cara. Vamos focar nisso daí, vamos estudar isso daí. E começamos a estudar, 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 estudar. Eu estudando muito Google, muito mesmo. Todo dia eu mexia com isso, mexia uma coisa, mexia outra. O pessoal do Google mesmo ligava ali, né, para dar algumas ideias. É, antigamente era E, mais fácil ter contato com eles, né? Hoje em dia, se tu não investir uns milhãozinhos, é é, difícil tu falar com alguém lá. é. Mas na época eles ligavam. Eu conseguia falar e eles também me ligavam. E aí eles davam algumas ideias ali. E aí teve um outro momento significativo também, que foi o momento que a gente saiu, que eu falei, cara, beleza, vou sair da empresa e agora vamos focar nisso daí. Que foi quando a gente conseguiu uma parceria com uma empresa de portaria remota. Pensa, cara, só Mas eu e ele, a gente tá, tinha vamos conhecimento na básico. questão cronológica. Os primeiros trabalhos foi 2019, início. E Início esse de 2019. da portaria foi ainda 2019 ou quando é que foi? Começo de 2019. Começo. Foi rápido, Fevereiro, rápido, março. então andou rapidinho o negócio. Isso, exatamente. O cara achou a gente no Google, uma pessoa achou a gente no Google, me ligou. Conversei com ela ali, graças a Deus, cara, eu sempre tive essa parte de comunicação tranquila com as pessoas, então consegui sair bem ali na conversa com ela, né? E ela marcou uma reunião com a gente. Eu lembro que eu tinha um Celtinha vermelho com teto queimado. Falei, cara, vou estacionar esse carro a 3 quilômetros de distância. A gente pega um Uber Black e eu vou chegar lá com esse Uber Black, cara. Mas enfim, estacionamos ali e tal. A gente foi lá numa empresa legal. Até hoje, ela é minha amiga até hoje. E a gente chegou lá. E daí ela falou, Maurício, cara, a gente tá com um problema gigantesco com a parte técnica, eu contrato um monte de gente, os caras não fazem o serviço bem feito. E daí ela começou a mostrar as fotos pra gente, assim, eu lá eu falando, nossa, coisa horrível o cara tá fazendo. Pô, nem sabia o que tava falando. Mas falei, pô, coisa horrível o cara tá fazendo, tal. Não, pode ficar tranquilo que vai ficar melhor. Mas isso eu sempre tive em mente mesmo. Eu falei, cara, se isso aqui é ruim, a gente tem que fazer muito melhor que isso. Bom. E aí, beleza. E a gente rodou lá na empresa dela, tal. Eu lembro que ela falou assim pra gente, né? Ah, vocês trabalham com VoIP? Eu não sabia o que era VoIP. Ela falou, cara, você trabalha com VoIP? Eu falei, não, pô, a gente só trabalha com Intelbras. E daí ela falou assim, Intelbras, Intelbras não tem VoIP? Aí eu falei, não, isso aí não tem, não. E tudo certo, graças a Deus ela tinha menos conhecimento que eu. E aí, ok, a gente rodou lá e fechamos essa parceria. Ela me ligou, a gente negociou. O Samuel tinha o contato dele de uma outra amigo dele que também trabalhava com essa parte de instalação, chamou esse cara até para passar essa expertise para nós, né? E o cara foi fazer a instalação com o Samuel. E a partir daí que o Samuel começou a pegar a malícia um pouco mais de campo, entender como funcionavam as coisas, porque o cara também não tinha lá aquelas coisas de qualidade, mas começou a gente começou a entender o jogo. Ah, cara, legal, funciona assim, funciona assado. Ele passou algumas coisas também de orçamento, porque ele já era bem experiente, né? E assim, eu consegui pegar algumas ideias com ele. E a gente começou a fazer serviço para essa pessoa, entender como funciona. Ela atendia como portaria remota, né? Atendia muito condomínio, então a gente começou a entender como funcionava esse processo. E aí ela indicou a gente para um condomínio, e aí foi no mês 6 de 2019. Lembro até hoje, foi no mês 6 de 2019. Ela indicou a gente para um outro condomínio. Para esse condomínio a gente fazia a parte interna do sistema de segurança desse condomínio. E aí a gente foi lá, desenhou lá, eu precisei contratar um arquiteto para o cara desenhar ali mesmo o condomínio para conseguir entregar um orçamento para ela. Entregamos esse orçamento para ela, ela aprovou esse orçamento, só que a gente nem tinha CNPJ, cara. E aí eu fui atrás de CNPJ, atrás de contador. Eu falei, cara, condomínio tem que fazer contrato e tal. E aí foi quando de fato nasceu a Cílice, que foi no mês 6 de 2019, que quando a gente teve o CNPJ escrito Cílice Segurança Eletrônica. Antes disso, totalmente na informalidade. Uhum. E aí eu lembro que a gente fez o projeto lá. Quando a gente fechou esse projeto, passaram assim, uns 15 dias, mais ou menos 15, 20 dias, entrou a pandemia, cara. Mais ou menos algo parecido com isso. Começou esse rolo de pandemia. E ainda assim, ninguém sabia o que estava acontecendo muito bem, né? Enfim, se
se ficava em casa, se não ficava em casa, se poderia trabalhar, se o nosso serviço era essencial, se era só uma gripezinha mesmo, ninguém sabia, mano. E a gente Uhum. estava trabalhando normal. E eu lembro que assim, o serviço estava uns 50% mais ou menos finalizado. Uma outra empresa gigante entrou em contato com a gente. Eu lembro que tava na casa da mãe dele, e eu tava com um e-mail no celular, chegou o contato dessa empresa. Gigante. Falei, pô, cara, chegou essa empresa aqui, conversei com ela, ela me ligou, a gente marcou uma visita. Eu não sabia fazer orçamento, nunca tinha entrado numa indústria daquele porte. Aquele rapaz que estava fazendo a instalação pra gente, que foi lá fazer o orçamento, passou tudo que precisava, lista de material, quanto tempo ia durar o serviço, quanto que ele cobrava para fazer. A gente pegou aquilo ali, mandou orçamento, os caras aprovou. Só que a gente só tinha um cara fazendo instalação e esse cara tava lá naquele condomínio lá. Falei, pô, cara, isso aqui tá começando a dar certo. Tudo ruim, tudo errado, assim, na questão de apresentação de orçamento, tudo errado. Mas tava indo ainda. Ainda que tava tudo errado, tava rodando. E aí a gente começou a trabalhar um dia em um lugar, outro dia em outro lugar, e assim ia, né? Nesse E tempo, começamos. tu e o Samuel ainda estavam nos empregos anteriores, ainda não tinham saído, ou já tinham saído. Não, aí a gente já tinha saído. Quando a gente fechou a parceria com a empresa de portaria remota, a gente saiu. Ah, Ele entendi. saiu da empresa dele e eu saí da minha empresa. Aí a gente já tinha saído. Mas não existia uma sede, não Uhum. tinha o local da nossa empresa. Até o primeiro endereço da nossa empresa foi o endereço da casa da mãe dele, porque não tinha um local, né? E aí, ok, a gente fechou com essa indústria, e essa indústria ela é nossa cliente até hoje, cara. Por incrível que pareça, até hoje é nossa cliente, desde lá do começo. Conseguimos fazer o trabalho deles lá, funcionou tudo direitinho e a gente foi evoluindo. Quando acabou esse trabalho dessa indústria, aí que a gente alugou um imóvel, porque eu morava em uma comunidade, né? E eu não tinha como ter telefone. Comunidade não tem telefone. Falei, pô, cara, a gente precisa de um telefone, porque é complicado cliente entrar no nosso site e pegar um número de um celular, né? Pô, não tem um telefone fixo, né? O endereço é numa casa, não é nem uma casa bonita, era um muro todo estragado ali e tal. Eu falei, não, cara, a gente precisa alugar um espaço. E a gente alugou esse espaço. E eu lembro que eu tava trabalhando nesse lugar aí, a gente faturava ali, Wagner, só pelo Google, tá? Mais ou menos uns 15 mil reais por mês. Uns Porra. 15 mil, por aí. É. E aí, uns 15 mil reais por mês. E aí, essa empresa, essa indústria, ela tem várias outras empresas parceiras. E ela indicou a gente para uma parceira Uhum. dela, que também é nosso cliente até hoje. E aí, nesse momento, a gente começou a ver que o que a gente tinha não estava dando mais, precisava de mais gente. Eu lembro, cara, que na época a gente tinha uns 4 funcionários, faturando uns 15 mil reais por mês, cara. Funcionário mesmo, CLT, registrado. Caramba. Cara, Isso, os caras. vocês estavam ganhando bem menos do que nos empregos anteriores. Tá, pô. Não, a gente não ganhava nada, né? Que bem menos, a gente não ganhava nada. Exatamente nada. A ideia era fazer o negócio funcionar. Eu lembro Eu que lembro, quando eu cara. fui na mentoria, uma das coisas que eu questionei o que eu questiono é o Prolabore, a gente vai chegar depois disso aí, mas tipo, era ridículo, era nada, era só nada, praticamente. Não, a gente não ganhava nada. Eu lembro que no começo, até falando um pouco da minha vida pessoal, a minha esposa trabalhava em um local e o dinheiro que ela ganhava não dava pra nada. Eu peguei da minha rescisão, né? Porque eu tive sempre um bom convívio na outra empresa, a gente fez uns acordos lá e eu tinha minha rescisão. O que fazia eu viver, pagava minhas contas, era o dinheiro da rescisão. Então eu tinha um prazo de validade, cara. Tinha que funcionar em X tempo, porque se acabar aquele dinheiro, lascou. Tudo deu errado. A gente pegou esses, tinha uns 4 caras trabalhando, a gente não tinha carro, os caras trabalham, não tinha carro, não tinha moto, só tinha um Celtinha, e que eu ficava com o Celtinha, porque eu fazia, nessa época já eu fazia orçamento, e os caras iam trabalhar de ônibus. Ô, Então os caras saíam Maurício, da casa peraí dele que e de alguém me ônibus. travou, Maurício. Aí, voltou. Conta aí de Voltou, novo. voltou? Voltou. Voltou, voltou? Não, show. Você me ouviu até onde? Tu começou a falar que tinha funcionário e ônibus e esse tipo de coisa. Show. Então esses 4 funcionários iam de ônibus lá pro trabalho, cara. Então a gente fechava o serviço e o cara ia de ônibus pra lá. Só que, cara, eram 4 CLTs, então o serviço que era tipo de, sei lá, 5 dias duravam 35. E a gente achando que tava arrasando, tava dando tudo certo. E aí foi um belo dia, eu lembro exatamente, cara. Esse belo dia, lá era uma casa onde a gente alugou, que era a nossa sede até então, a gente alugou. E a gente, dentro dessa casa, fizemos 2 salas. Uma era um quarto, que era uma sala, e a sala de fato era uma outra sala.
E eu tava nessa outra sala. Eu tava mexendo no Instagram ali, né? E aí apareceu o Wagner Camilo falando de recorrência, tal. Cara, você precisa ter isso, ter aquilo, para você ter previsibilidade, de faturamento, enfim, segurança. E aí, cara, a única coisa que eu tinha de recorrência era daquela indústria. Ela pagava ali uns R$ 400 pra gente por mês. E eu nem queria aquela recorrência, cara, juro. Nem, cara, eu falei, puta, cara, não tem que fazer contrato, cara, eu nem sei, não tenho nada. Eu só fiz porque ela era obrigatório ter, senão não teria aquilo. Só que quando eu ouvi tu falando ali, eu lembro que tinha passado, acho que, uns cursos ali de uns 3 4 dias, não era bem um curso, né? Eram umas aulas ali de 3 4 dias de graça. Eu participei dessas aulas, daqueles vídeos que tu fez. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu falei, cara, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. O negócio não é a gente ir lá fazer o orçamento e executar. O negócio é ter recorrência, cara. Esse tempo que a gente tá aqui, tinha o quê? Aí já era final do ano, né? Final do ano não, já era início de 2020, é. Eu falei, cara, tempo que a gente tá aqui, se a gente tivesse focado em recorrência, eu não tava me preocupando com correr atrás de cliente para faturar 15 mil, cara. Eu teria uns 15 mil já de recorrência. Ele tá tudo errado. Eu falava com o meu sócio, Samuel, né? Falei, cara, tá errado, não é assim. Pensa comigo, cara, como que a TIM sobrevive, como que a Oi sobrevive, como que a NET, a Claro, como que Netflix. Cara, como? Os caras é assim, ó, é R$ 50 por mês no montante, cara. A gente precisa fazer os planos assim. A gente precisa ir lá fazer a instalação, mas a gente também precisa ter a recorrência. Eu preciso entregar isso daí para eles. Mesmo que eu utilize um argumento de venda para isso. Cara, quer desconto? Beleza, a gente dá o desconto, mas eu fico um ano de manutenção cuidando disso daí, pode ser? E aí, cara, comecei a trabalhar nisso. Comecei a focar nisso e a gente começou a ter alguns contratos, a gente começou a ver que funcionava isso daí, essa questão da recorrência. Não chegamos aonde a gente Só queria. com o que tu pegou lá na semana do contrato de manutenção lá de 2020, acho que teve um início de 2020, uma coisa assim, né? Só que peguei de lá. Eu comecei a fechar algumas coisas. Não foi nada estratosférico, mas eu vi que funcionava. Uhum. E eu tenho um cliente até hoje lá, cara. Sim, precificação, eu vou fazer igual tu. Assim, ó, mínima ideia. Então a gente colocava lá e, pô, fechava e a gente fazia e cuidava e assim ia. Até que, de fato, a gente começou a conversar no Instagram, eu e tu, né? Algumas estratégias de marketing digital ali que a gente conversava, que precisava fazer. E eu lembro que eu falei pro Samuel, eu falei, cara, vou fechar com esse cara, eu acreditei nele, cara, porque ele me mostrou, deu certo com o mínimo, imagina o que tem lá dentro. Então, cara, eu vou fazer isso daí. Lembro, foi numa sexta-feira, no sábado tu me chamou no WhatsApp, que daí a gente entra no grupo e tal, tu me chamou no WhatsApp, me passou os acessos e eu comecei a mexer naquilo ali. E aí, cara, não fiz todos os cursos, nem próximo disso, mas na própria mentoria aí tu de fato abriu o caminho de uma forma estratosférica. Eu lembro que você, eu nunca vou esquecer essa frase, cara. Eu lembro que eu te passei todo o cenário ali, acho que você vai lembrar desse dia. Ficou até um clima assim. Te passei todo o cenário que a gente tava passando, eu falei, cara, não dá, para mim não faz sentido, porque a gente não ganha, não ganha o dinheiro, eu tô simplesmente correndo atrás do rabo. A gente faz um monte de coisa, a gente tem os funcionários aqui, os caras também não estão satisfeitos, os caras reclamam de dinheiro, e a gente não tem dinheiro e não tem como aumentar o salário dos caras. E aí você começou a passar algumas ideias. E eu falei, Wagner, cara, como que eu vou fazer isso, cara? Uma das ideias era a questão de a gente reestruturar a parte técnica, né? Mudar o modelo ali. E eu falei, Wagner, como eu vou fazer isso, cara? Não tem como fazer isso, eu não tenho dinheiro, cara, pra fazer isso. Não dá de fazer isso daí que você tá me falando. E aí eu lembro que você falou assim, Maurício, vou te falar uma coisa. Tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem saber, cara. A gente tem que fazer. Escuta o que eu tô te falando. Tem coisas que a gente tem que fazer. E graças a Deus, cara, naquele dia ali, passou uns 2, 3 dias, a gente conseguiu fechar uma dessa mesma indústria, porque essa indústria tem outras filiais. Essa mesma indústria fechou um projeto grande com a gente. E, assim, foi a mão de Deus ali, cara. Ela quis pagar 50% de entrada. E com esse dinheiro de entrada, eu consegui pagar a rescisão dos meninos. Porque eu lembro que na conversa com o Samuel falou, não, deixa comigo, eu vou conversar com eles, cara, não tem dinheiro, eu vou te pagar depois, dá uns 15 dias, tal. E os meninos aceitaram. Só que no dia da rescisão, os meninos chegaram e falaram, olha, falei com o advogado e, cara, não tem esse lance de esperar, tem que ser na rescisão. E a gente falou, não, tá tudo certo, a gente paga. E Porque não ali, cara, a partir dali, demitir a equipe e terceirizar a parte, né? exatamente, exatamente. Então a ideia era essa, a ideia era, qual que era o plano? Que para ti tá claro,
né? Para mim não estava nada claro. Hoje para mim tá claro, mas na época não estava nada claro. Meu pai trabalha com serviços também, né? Eu lembro que eu comentei com meu pai falou, cara, não faz isso. Você vai terceirizar, os caras vão roubar seus clientes. Os caras, cara, não faz isso. Aí eu falei, não, pai, mas já tô lá. Não tem pra onde eu correr, ué. Eu não tô ganhando nada, cara. Então, não tem o que fazer. E aí a gente, cara, demitiu uma turma. Mudamos totalmente assim, Wagner, totalmente. Esse serviço que a gente aprovou que ganhou esse 50%, a gente foi atrás de um terceiro, esse terceiro executou esse serviço pra gente, inclusive esse terceiro tá com a gente até hoje. Ele executou o serviço pra gente, e assim, o que nós gastávamos 30 dias pra fazer, o cara fez tipo em uma semana. E era uma coisa que tu batia bastante lá, Maurício, cara, um projeto desse, cara, tá louco. Tá demorando 20 dias, cara, você recebeu de 3 dias, 4 dias. Eu falei, não, velho, não é possível. Cara. Já estão trabalhando demais e não conseguem fazer, trabalham 8 horas por dia. Não, eles não trabalham 8 horas por dia. Eles estão aí 8 horas por dia, mas eles não trabalham. Exatamente, cara. E aí, quando nós vimos aquilo, eu falei, nossa, cara, é produção total. Faz muito sentido. E aí a gente pegou esse cara, com esse único cara por um ano atendeu todas as nossas demandas e a gente, cara, assim, subiu muito. Na época a gente faturava em torno de 15, 20 mil reais. Nessa época já não era isso, nessa época já era um pouquinho mais, né? Tá uns 25, 30 mil reais. E esse valor aí, esse cara, ele sozinho, que ele tinha um ajudante, ele sozinho, o ajudante dele, fazia todo o serviço. Não dá para Durante praticamente um ano, foi assim. ele fazia a mesma coisa que 4 CLT. Exatamente. Ele sozinho fazia a mesma coisa que 4 CLTs. Não custava o valor de Exatamente. 4 CLT, com certeza. Perdão? Não custava o mesmo valor de 4 CLT. Não. Até porque não era, a gente não tinha uma despesa fixa, né? Então, pô, eu chamava ele de acordo com a demanda. É que a gente tinha demanda. A Uhum, diferença é que ele sozinho conseguia pegar toda a demanda. No nosso caso lá, a demanda que a gente tinha, muitas vezes tinha que ficar, cara, jogando porque os quatro não dava conta de fazer aquela demanda, né? uhum. E aí, cara, eu falei, porra, isso aí dá certo. Isso daí funciona. Vamos avançar assim, vamos avançar assim. Foi seguindo, seguindo. Só que tinha ainda uma porrada de coisa pela frente pra gente evoluir. Uma porrada, assim, uma porrada. Por exemplo, eu não sabia qual que era meu cliente ideal. Então eu vendia pra todo mundo. E eu sempre ouvi isso, cara. Você não, assim, não, quem vende pra todo mundo, algo tá errado. Não tem como, cara, você vender pra todo mundo. E eu pensava, eu falava, cara, não tem como eu não vender pra todo mundo. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de sistema de segurança, cara. Todo mundo precisa de câmera. Todo mundo, cara. Todo mundo. Se você alugar uma casa hoje, um pouquinho mais legal, você vai precisar de uma câmera. Você vai contratar. Então, na minha cabeça, todo mundo precisava de mim. Todo mundo precisava do serviço do Maurício. E não está errado, porque todo mundo precisa, mas nem todo mundo paga o que tem que pagar. Exatamente. E aí, cara, e assim, como a gente foi muito bom sempre, desde o início, na parte de Google, então sempre chegou coisas boas. Cara, a gente já foi TV Globo, a gente já foi TV Cultura. Cultura? Foi Cultura ou foi Rede TV? Alguma coisa assim. Sim, empresas grandes, cara. Só que o processo comercial não era legal. Eu Uhum, hoje comento aqui com o pessoal, falo, cara, do jeito que a gente faz hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, que ainda não tá no que deveria estar, ou pelo menos no que eu almejo estar, eu, se estivesse na pele daquele cara que tava me chamando, não contrataria a empresa, cara. Porque pensa, a gente fala de um projeto em uma TV Globo ou algo parecido com isso, você vai chegar lá com uma lista de materiais pro cara, tu não explica nada, manda pro cara uma condição de pagamento 50% agora, 50%. Cara, não vai rolar num projeto desse. Mas na época eu não tinha essa mentalidade. Essa época, o que eu tinha de orçamento, o que eu entendia de orçamento, simplesmente o que eu tinha na indústria. Que aí, de fato, é o cara, ó, a peça é essa, custa tanto, você quer, quero, parcela ali 28, 25, 42, 56 e acabou, cara. E aí, conversando contigo, seguindo, eu comecei a entender esse cenário. Eu nem entendi ainda quem era meu cliente ideal, mas eu peguei uma questão sua, modelo STF. Maurício, eu lembro que eu conversei contigo, você falou assim, Maurício, mas tu tá aplicando já o modelo STF? Eu falei, que isso, Wagner? Você falou, pô, cara, é possível que isso? Dá uma olhadinha nas aulas da cara. E aí eu fui enxergar, eu falei, não, cara, não tô utilizando, minha proposta não é assim, eu não faço assim, ó, meu orçamento é assim. E daí a gente revisou, lembro que você me revisou ali e falou, cara, ó, muda isso, faz isso, assiste essa aula, faz desse jeito. E aí eu comecei a mudar o modelo de orçamento.
Não, aí saiu de fato de um orçamento e foi de fato para uma proposta. Mas ainda assim não estava legal, porque o modelo, o layout ali, a folha, tá até que bonita. Não estava ainda dos melhores mundos, mas estava até que bonita. Uhum. Mas não é simplesmente a folha tá bonita para funcionar, né? Mas ainda assim continuei assim, cara. Deixei bonito, mandava pro pessoal. Em cara feia. Hã? Não adianta olho bonito em cara feia. Não adianta nada. Exatamente, exatamente. E, mas eu, cara, pegava aquilo, mandava, uma parte aprovava, outra parte não aprovava. Quanta parte aprovada, Maurício? Não sei. Quanto você tinha de orçamento? Não sei. Não tinha controle disso, por isso que eu te falo, né? Foi pouquinho em pouquinho. E aí nessa evolução eu passei contigo de novo, Wagner, cara, a gente não tá aprovando algumas coisas, tal. E aí tu me falou, cara, como que tu tá apresentando a proposta? Eu falei, cara, mas eu não apresento, eu simplesmente mando. Ele disse, não, cara, tu é louco, não faz isso, cara, tu tem que apresentar a proposta. E eu falei, pô, cara, eu lembro que eu tremia assim, eu falei, cara, como que eu vou apresentar uma proposta, cara? Assim, eu vou falar o quê? Cara, como apresentar? É aquilo, não tem o que apresentar. Mas eu fui. Assim, entrou essa objeção na minha cabeça como se fosse um muro mesmo. Mas logo em seguida eu quebrei. Eu falei, não, cara, eu vou. O cara falou, ele falou pra eu mudar ali a estrutura técnica, eu mudei e deu certo. O cara tá mandando eu fazer, eu vou, cara, eu vou lá. Eu Mesmo vou. com medo, mesmo tremendo, mesmo não sabendo como era a apresentação, tu foi. Eu fui. Falei, não, cara, eu vou. Confio, eu vou. E eu fui. Mesma coisa, tinha um Celtinha vermelho, eu lembro que eu parei distante. Fui a pé, eu tinha juro. Tinha a mochilinha, tava com o notebook na mochilinha, suando, cara, igual camelo, com medo mesmo. Falei, cara, não sei o que tem por Calor vir, era não, nunca do fiz. medo mesmo, da ansiedade. Da ansiedade, exatamente. Falei, cara, não sei o que tem à frente, eu não sei o que pode acontecer. Porque eu nunca fiz, não sei. Mas fui, cara, fui lá no cliente, apresentei o projeto, cara, e assim, o cara gostou demais, o cara gostou muito do projeto. Era uma transportadora, o cara gostou demais do projeto, cara. Muito. Ele falou, Maurício, cara, show de bola, ninguém fez isso, gostei. Cara, eu saí de lá muito feliz. Lembro que eu mandei pro Samuel, falei, cara, esse negócio de apresentar, cara, é doideira, bicho. Isso aqui é doideira, cara. É, cara, muito legal. Aí eu falei, não, a partir de hoje agora eu só apresento o projeto. Cara, tem aqui o orçamento, eu vou apresentar o orçamento. Mas ainda tinha falha, porque eu fazia isso para todo mundo. Então, Uhum, cara, eu ia numa residência quatro câmeras, eu queria apresentar o projeto de quatro câmeras pro cara. O cara não queria isso daí. Cara, não, cara, mas mano, tal. E eu, não, tem que apresentar, tal. Perdendo tempo com isso. A condição de pagamento que a gente tinha, cara, não fazia nem sentido, muitas vezes. uhum, Mas ainda fui seguindo. E aí, cara, foi um momento, então, assim, a gente já tinha um modelo legal de proposta, não tava mil maravilhas, mas já tava um modelo legal de proposta. A gente apresentava o projeto, não tinha uma ideia concreta do que eu estava apresentando, mas a minha apresentação, no fim, ficava legal. Não é como é hoje, mas ficava legal. Até porque ninguém fazia, cara. Então, se tu faz um pouquinho diferente, já é muito bom, sim. né? Só que as minhas condições comerciais ainda não eram boas e eu não sabia quem era o meu cliente ideal, né? Eu não sabia. E eu precisava melhorar isso. E aí, novamente, eu fiz uma proposta para acho que foi uma igreja, alguma coisa assim. Eu compartilhei contigo essa proposta e a condição de pagamento era muito ruim. Aí você falou, me apontou algumas coisas. Falou, Maurício, ó, layout não tá ruim, mas tem muita coisa para melhorar. Cara, tem espaçamento aqui, tem espaçamento ali, não tem isso, tem que ter aquilo, e tal. Enfim, fez um resumo ali do que eu tinha que melhorar. E um dos itens que tu apontou foi, cara, essa condição de pagamento que tu colocou ali tá horrível. Num orçamento desse aqui, não tem como o cara se apresentar isso daí. E aí foi uma outra virada de chave. Eu falei, cara, então vamos mudar isso aqui. Vou entender a questão de caixa, que a gente consegue fazer, quem que consegue me apoiar, e vamos mudar isso aqui. E aí foi a virada que eu mudei também a condição de pagamento. E aí subiu novamente, cara. Melhorou muito, muito, muito mesmo. Nessa época aí, para tu ter uma ideia, eu já estava faturando em torno de uns 60 mil reais, por aí. Nessa época, tá? Com uma equipe terceirizada. Só para a gente dar data, mais ou menos quanto tempo depois de iniciar. Tá. Acredito que a gente começou a mentoria em 2020, né? Pelo que eu vi, abril de 2020. 2020, né? Abril de, dois- Nessa época. Perdão? abril de 2020. Tá. Nessa época aí, cara, que eu mudei a parte da condição de pagamento, provavelmente foi no início de 2021. Por aí, início de 2021, meados de 2021. Foi quando eu mudei a questão ali da condição de pagamento, Uhum. tá? E te falo mais ainda. Daria de ser antes, tá?
Precisaria de ser antes. O que acontece, cara? Infelizmente, a gente é idiota em alguns pontos. Porque a gente enxerga uma coisa, confia naquilo, mas não aplica. Uhum. E aí o resultado demora mais pra vir mesmo. Porque você não aplica. O Wagner fala assim, cara, ó, faz isso, isso e isso. Ah, eu falei, ah, cara, isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque eu não quero fazer. Ah, isso aqui não faz sentido, cara, isso aqui, cara, vou fazer isso aqui, ó. Desgaste de fazer, tipo, cara, eu não tô afim de passar pelo desgaste de fazer isso daí. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, o que me fez mudar lá na mentoria na parte de equipe, provavelmente tinha passado já uns 2 meses. Talvez se a gente tivesse tido aquela conversa lá no início, eu teria antecipado uns 2 meses. Uhum. Entende? É que chegou muito no fim do poço, assim, fala, cara, não, não dá, agora tem que mudar mesmo, não tem jeito. Então é muito da nossa parte. É mais da nossa parte do que qualquer outra coisa. Porque se a gente consegue aplicar isso antes, o resultado vem antes. Com certeza. Sim. Ô Maurício, Tá? deixa eu dar uns passos para trás aqui e vamos cronologicamente. Agora a gente está final de 2021, mais ou menos, final de Por 2020, aí. por aí, né? Uhum. Mas vamos dar uns passos atrás lá. Cara, vocês começaram sem conhecimento técnico nenhum, que é exatamente o Sim. que eu acho que é loucura. Porque tanto o método, né, no radar dos 8 pilares, o conhecimento técnico está lá em cima, porque eu entendo e eu falo exatamente isso, né, que o conhecimento técnico eu te coloca em campo, ganhar o jogo, Sim. outros pilares juntos, né, são os 8 juntos. E, cara, vocês começam Sim. esse conhecimento, então, talvez quem está ouvindo e escutou a história de vocês de chegar lá, ficar batendo cabeça no cliente, de não, pô, atende, não atende, tipo, como vocês conduziram, talvez o cara tá inclusive julgando, falando, pô, mas tinha câmera sem fio, pô, mas tinha tal coisa, pô, mas Intelbras tinha VoIP, tipo, julgando tecnicamente, só que apesar de não saber tecnicamente, vocês não pararam e vocês correram atrás do que vocês tinham em mente. Mas mesmo assim, chegou, vocês estavam tocando a vida. Tu viu que faltava recorrência, né? Tu viu lá numa das lá de manutenção, para mim deve ter sido a de, se eu não me engano, acho que eu fiz em março, se eu não me engano, acho que foi uma que foi bem quando começou a pandemia. Eu acho que foi ali, acho que foi fevereiro ou março de 2020 que foi feito uma das semanas do contrato de manutenção. E tu viu a importância da recorrência, tu reconheceu isso daí. Mas eu quero pegar isso daí de ti. Qual era o problema real que tu tinha naquele momento que te fez correr atrás daí? Ou foi, tipo, o que que era o desejo, o que que tu tinha ali naquele momento que, cara, vou, vou tentar fazer alguma coisa diferente? O que que estava acontecendo na real, assim, sendo prático? Vou te falar, eu vou te contar uma história bem pequenininha, só para tu entender em que ponto eu tava. Era como se eu tivesse um monte de nuvem na minha frente, que eu não conseguia enxergar nada que tinha na frente. Absolutamente nada. Então, não tinha o que te falar, o que que eu estava buscando, porque eu não conseguia enxergar nada. Recorrência, eu não sabia. Se meu faturamento era bom, excelente, era pífio, eu não sabia. Eu não tinha essa noção, tá? Não tinha essa. Eu não tinha passado por uma escola empresarial, Wagner, que eu poderia falar para ti assim, cara, ó, faturo tanto, bato no peito e é isso mesmo. Ou, cara, a gente está em X etapa, mas a gente vai passar por isso, isso e isso para conseguir X coisa. Não, então era como se eu não conseguia enxergar nada. Mas quando eu vi você ali falando sobre o nosso segmento, que dava para fazer do nosso segmento, é como se essa nuvem tivesse uma pequena abertura e que atrás dela tivesse um mundo que eu não conseguia enxergar ainda. Mas que tinha alguém falando, cara, tem coisa aqui atrás, bicho. Então não tem como te falar que era um problema de tipo, cara, é que eu não tinha caixa, Wagner. Não, não era isso. Não era isso. Tipo, Mas era exatamente o que a gente conversa hoje sobre o cliente, né? Tu tinha uma dor que nem tu sabia que tu tinha. Tipo, tava lá, exatamente. alguma coisa errada, mas não sabia o que dor era essa e nem o que curar. Tu só sabia que tinha alguma coisa errada. Exatamente. Eu falei, cara, assim, não, não é assim. Nessa época, a gente tinha um sistema, né? Como eu vim de uma indústria, eu sempre, pô, a gente sempre teve sistema, desde o início. Daí foi, a gente teve esse privilégio. Nunca foi, não, nada disso. Então, tudo foi registrado desde o início. Desde 2019 eu tenho tudo registrado. E eu lembro que lá nesse sistema aí saiu um DRE.
e eu mostrava ali pro meu sócio, né? Eu falei, cara, olha isso aqui, resultado, negativo, negativo, negativo. Aí tinha um mês que ficava positivo um montão. Daí ele falava, cara, como que tem dinheiro aí? Eu falei, não, porque ficava negativo, 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 aí entrava um dinheiro legal. Aí depois negativo, 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 depois dinheiro legal. Aí ele falou assim pra mim, cara, guarda isso daí. Tá guardado até hoje esse papel. Depois posso até te mostrar, tá guardado até hoje. Ele falou, ó, guarda isso daí, que daqui a um tempo a gente vai pegar esse papel aí, você vai ver que a gente vai passar por isso. E eu falei, cara, mas você nem sabe o que tá falando, cara. Porque, cara, a gente não sabe o que tá fazendo. A gente tá aqui, mas não sabe o que tá fazendo. Você não sabe pra onde a gente vai. Você não sabe. Nem eu sei. E quando eu te vi, quando tu tava falando sobre o nosso segmento, tu tava falando que dava pra ser feito, cara que já era da área, é, tu falava um pouco mais da parte técnica também, né? Do que tava pra fazer. Cara, eu falei, cara, não é um orelha seca que tá falando de coisas aleatórias. É um cara que tem resultado, que tá falando da nossa área, do nosso segmento. Ele sabe o que tá falando. Então, Wagner, não tinha um problema que eu fui atacar aquele problema e resolver. Uhum. Tipo, hoje eu tenho alguns problemas aqui na empresa que eu falo, cara, eu tenho que resolver isso Mas nem pontualmente, porque eu sei. vocês estarem trabalhando e não tirando grana praticamente nenhuma, nem isso tu via como um problema lá naquela época? Sabe que não, cara? Porque na minha cabeça era assim, ó, eu tenho que fazer isso aqui funcionar para me dar dinheiro, tá? Ponto. Eu não tava preocupado que em 3 meses eu tinha que tirar R$ 10.000. Cara, longe disso, longe, longe disso. Eu nem pensava nisso. Mas o negócio era assim, cara, mesmo que a gente não tire nada, a gente tem que fazer isso aqui funcionar. Porque quando isso aqui começar a funcionar, aí a gente pensa em alguma coisa de dinheiro, cara, mas eu não quero preocupar com isso. Uhum, Só que eu tinha um tempo, né? Durava aquele período, tinha uma duração, enquanto o meu dinheiro da rescisão tava comigo. Acabou aquele dinheiro, ferrou, né? Então a gente não tirava nada, cara. E assim, o que me incomodava era não conseguir enxergar o que eu podia fazer. Isso que me incomodava. Porque cliente, Wagner, chegava ali pelo Google. A gente fazia orçamento. Técnico, a gente tinha, ia lá executar. uhum, Equipamento, a gente conseguia comprar. Entende? Então, assim, tava rodando. As coisas estavam indo. Não como deveriam, mas estava indo. A bicicleta estava andando. Só que uhum. eu não sabia como deixar a marcha mais leve, sabe? Eu não sabia como fazer a coisa fluir. Total. Entende? E aí, quando eu te vi, foi isso, cara. Abriu assim, entre as nuvens, abriu um pequeno vão que eu consegui enxergar alguma coisa ali no fundo. Eu falei, não, cara, vou fazer isso. Não, deve ter sido um voo grande, porque para mim chegar não dá pequeno voo, não, cara. Tem que ser grande, cara. Tem no mínimo dá de ver um Fusca, assim, senão. Pois é, cara. E aí, quando eu vi isso, daí eu comecei a aplicar o que tu ensinou ali de forma gratuita. Funcionou, né? Assim, não foi algo aprofundado. Eu peguei o básico ali mesmo. Funcionou. Cara, a partir daquele momento ali, a gente fechou contigo. E aí, só como eu falei, já contei um pedaço da história ali. Foi só evoluindo, cara. Cara, e a loucura é que assim, ó, loucura, loucura, loucura. A loucura é que vocês foram exatamente na contramão de 99% das empresas que entram na mentoria ou em treinamento ou em qualquer programa meu, né? Porque vocês começaram sem conhecimento técnico, mas começaram estruturado, tipo, com um sistema, olhando o DRE, analisando o número que a grande maioria não sabe nem que tem que analisar, não sabe nem como analisar. Começaram com o Google, isso é, já começaram nas vendas, buscando uma venda. Tudo bem, Google ela não chega a ser ativa, mas é um processo de vendas, né? É uma fonte de captação. Cara, eu tenho alunos que, sei lá, os caras estão 25 anos na segurança eletrônica, de vez em quando aparece um assim e fala, pô, tô trabalhando desde 2000 e esse negócio não dá certo. Aí eu questiono, tá, cara, como é que tu tá fazendo? Ah, só indicação. Pá, quanto é que tu fatura? Ah, não sei. Ah, como é que tá? Ah, não sei. Tipo, resumo, os caras ficam bitolados no conhecimento técnico. Então, eu começo a analisar que tem horas que quase é bom o cara não focar tanto no conhecimento técnico num primeiro momento e olhar mais para a parte empresarial, porque quem olhou isso daí também, deu certo. Eu fui num caminho diferente, porque eu tinha muito conhecimento técnico e comecei a estudar a parte de gestão já lá no início, né? No início eu já comecei a ver, e as nossas referências são muito similares, né, hoje, porque, por exemplo, Flávio Augusto, que é uma das minhas referências, foi o cara que lá no início do Geração de Valor eu escutava falando sobre recorrência, sobre escala, sobre empresa, e eu, pô, eu preciso me organizar, pô, eu preciso fazer isso. Na época eu corri atrás de Sebrae, fiz uma porrada de coisa assim,
Então, me estruturando como empresa. E eu muitas vezes escutava exatamente isso, cara, não, tu tem que estar trabalhando. Pô, tu não trabalha, tu só fica dentro do escritório. Pô, tu não trabalha, tu só faz as vendas, sabe? Então, os caminhos são engraçados. E o caminho que vocês foram, cara, é totalmente na contramão da grande maioria. E isso também deve ter trazido um monte de dificuldade, né? E aí eu quero que tu me diga o seguinte, cara, quais foram as dificuldades? Porque é meio louco. Porque tu mesmo comentou assim, eu falava alguma coisa, tu meio até questionava, mas tu executava. Mas deve ter uma dificuldade não só da tua parte, mas também do lado do Samuel, do teu sócio, né? Porque são duas cabeças diferentes desde o primeiro momento, que tu mesmo falou, desde o primeiro momento ele queria empreender e tu já estava meio segurando, então a cabeça de vocês é diferente. Então, cara, quais que foram as dificuldades que vocês passaram quando começaram a conhecer o método? Porque, assim como vocês, eu tenho mais de 2.000 alunos que conheceram o método. Mas nem todo mundo, muito pelo contrário, a minoria conseguiu aplicar de uma forma que dê resultado, porque muitos acabam estacionando exatamente onde tu comentou, de isso daqui vai me dar trabalho, então eu prefiro não ter esse trabalho e continuar a vidinha que eu tô tendo até hoje. Então, quais foram essas dificuldades que vocês tiveram nessa aplicação do método? Show. Cara, algumas. Sendo bem sério contigo, eu nem gosto de lembrar muito, mas vou te passar aqui, foram algumas, cara. Foram algumas. Força, esforça aí. Porque... É porque o que acontece, cara? É igual eu converso aqui com a turma. Mesmo que exista esse lance na rua de eu no lado empresarial, de que, cara, você tem que separar o lado empresário do lado humano, do cara de família, do cara amigo. Eu falei, pô, cara, eu sou um só, infelizmente, cara, eu sou um só. Eu sou o Maurício, cara. Não tem o Maurício empresário, o Maurício filho do Wagner e o Maurício esposo da Letícia. Não tem, cara. Entende? É o Maurício, é o mesmo cara. Eu sou esse cara. E, cara, teve momentos que, como eu te falei, assim, eu ganhava. Quando a gente começou a tirar dinheiro, Wagner, vou até abrir para ti aqui, quando a gente começou a ganhar dinheiro, eu ganhava R$ 800 por mês. Quando a gente começou a ganhar dinheiro, cara, eu ganhava R$ 800 por mês. E era bem complicado para mim porque eu não via muita coisa ali na frente, né? Ainda que estava começando a funcionar algumas coisas, eu não conseguia enxergar, como eu falei, tinha como se fosse uma nuvem branca na frente, eu não via muita coisa para crescimento. E teve um momento que eu falei, cara, vou desistir, vou parar com isso aqui, porque eu não enxergava isso. A minha esposa estava passando por alguns problemas particulares dela ali, né, de saúde, enfim, até porque eu não estava conseguindo entregar uma atenção para ela, também não conseguia entregar muita coisa, a gente morava em uma comunidade, assim, cara, tinha dia que eu acordava às 5 horas da manhã para ir trabalhar, eu não tinha água quente. Tinha que tomar banho na água gelada. Entende? Então, assim, era bem complicado pra gente. E eu não conseguia enxergar um futuro. Não conseguia enxergar, cara, tá, pra onde que a gente vai? Não conseguia enxergar isso daí. E eu lembro que teve uma época, cara, também eu passei com isso contigo na mentoria, que eu falei, cara. Agora, o problema não está sendo a questão do cara executar o serviço, porque a gente já não tem mais técnico, não tem mais funcionário CLT, não tem mais essa responsabilidade que o dinheiro sai todo mês. Mas eu também não estou tendo mais cliente. Não estou tendo mais. Nessa época foi logo quando a gente colocou uma empresa de Google para cuidar. Foi naquele período. Foi uma agência. E eu falei, cara, não tá funcionando, não tá vindo mais cliente, cara. Não tá vindo, os orçamentos que tem aqui não tá fechando, a gente tava começando a ficar mais tranquilo, sabe? Não tava tendo mais aquela demanda. Só que essa foi uma época E aí, que era tu que fazia o Google até então. Aí tu terceirizou essa parte do tráfego nesse momento. fiquei uns 6 meses com uma agência. Com a ideia, obviamente, de melhorar. Porque o que eu imaginei, cara, se eu comecei como uma orelha seca, não sabia nada, consegui fazer o que eu fiz até hoje, se eu colocar uma especialista nisso, cara, eu vou bombar. Vai ser a maior empresa de segurança eletrônica de São Paulo, cara. Mas não foi assim que aconteceu. Eu lembro que na época, cara, eu que precisava indicar pra eles, cara, mas se a gente fizer assim, mas faz isso, mas vamos testar aquilo, mas eu falei, pô, cara, não tá fazendo sentido. Mas começou a cair, tá? Começou a cair a demanda.
E eu comecei a ficar preocupado que eu vi, comecei a enxergar ali o dinheiro sair e não entrar, e sair e não entrar, e eu nem estava preocupado com o nosso dinheiro, mas o dinheiro da empresa, que eu falei, cara, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar as contas, não vai ter dinheiro para pagar, quem tem que pagar, cara, não vai ter, não vai ter dinheiro. E eu, cara, eu me orgulhei, eu lembro que eu conversava com o Samuel e eu me orgulhava, assim, de nunca ter pegado empréstimo no banco. Falei, cara, não, a gente nunca pegou, cara, tá tudo bem. Não tá tudo bem. É que não tinha visão ali na frente. Não Uhum. tava tudo bem. A gente, era assim, ó, a gente enxergava o DRE, que é o demonstrativo, né? Mas eu não enxergava o fluxo de caixa. Sacou? Eu não conseguia ver se daqui 15 dias eu tinha dinheiro ou não. Era assim, ó, se tiver, teve, se não tiver, cara, ferrou. E esse momento pra gente foi muito complicado, assim, foi muito, muito difícil, porque eu tava com um problema em casa, tava com um problema com a minha esposa, não tinha dinheiro, eu vi o dinheiro saindo, não tinha demanda. Eu sempre tive essa questão, esse problema, entre aspas, né, da questão da prospecção, de ir buscar cliente, e tu me passava, Maurício, cara, se você não fizer isso, sua empresa vai fechar, cara. O que que tu prefere? Ir atrás de cliente ou esperar sua empresa fechar? Você precisa trazer a demanda. E aí eu sempre colocava isso na minha cabeça, colocava na minha cabeça, e eu, cara, sempre com a dificuldade, eu falava, pô, cara, não é minha área isso daí, cara, não é minha área, não é minha área isso daí, cara, não vou fazer isso daí que não é minha área isso daí. E aí eu tomei algumas ações. Óbvio que dentro dessas ações estava ali buscar outros clientes, eu precisava buscar esses clientes, precisava buscar parceiro, precisava ter negócio. Então, cara, é assim, ó, o que eu quero deixar de recado pra turma aqui, cara, é que assim, a mentoria não é um lance que vai ser mágico, que vai ser assim, ó, entrei hoje, amanhã eu tô bilionário, Flávio Augusto é meu melhor amigo, apesar de ser meu tio, né? Mas, pô, meu melhor amigo e tá tudo. Não, cara, não é assim. Mas são insights, Wagner, são estratégias, são aplicações que, se você pega e você aplica, muda o seu negócio. De fato, muda o seu negócio. Só que para você mudar o seu negócio, primeiro você tem que mudar a sua mentalidade, cara. E se você não tiver aberto para mudar a sua mentalidade, pode ser um mestre Wagner Camilo, pode ser Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, pode ser, cara, O Papa pode ser Jesus o Cristo, pastor, pode ser Jesus Cristo, cara. Só 12 seguiram ele. para você ver. Então, assim, ó, se tu não mudar a sua mentalidade, cara, não vai adiantar exatamente nada. Então, na mentoria, são insights, são chaves que você vira que a sua mentalidade muda. Que você fala, cara, não estava enxergando para isso, agora eu tenho que fazer isso, cara. Não estava enxergando para aquilo, tenho que fazer isso. Quantas vezes na mentoria, você falando aqui que são coisas simples, estava até conversando com o meu xará esses dias atrás. Assim, são coisas simples que você não tá enxergando, que tu fala, outra pessoa fala, cara, verdade. Mas você só consegue pegar se tu tiver com a mente aberta. Se você não tiver com a mente aberta, se tu tá achando que tu tá arrasando, tu é o melhor de todos, ou que, cara, não tem jeito, tu não vai fazer aquilo, cara, não tem jeito, não vai funcionar e não vai fazer. Então, os nossos momentos difíceis, os nossos momentos complicados, de fato foram complicados, tanto pessoal quanto profissional, ambos foram juntos. Mas graças a Deus, né, a gente conseguiu passar por essa etapa, mano, por conta da mentalidade, por conta de falar assim, cara, vou fazer isso daí. Mesmo que eu não queira, eu vou fazer isso daí. Eu vou, tá, se eu tenho que tirar a agência lá e eu voltar a fazer, eu vou voltar a fazer. Se eu tenho que ir lá atrás de cliente, ligar para condomínio, eu lembro que eu fiz uma lista de alguns condomínios, assim, cara, eu vou ir atrás desse cara aí, se eu tenho que ligar para a administradora, eu vou fazer isso daí. Se eu tenho que ligar lá nas indústrias que eu tenho para pedir indicação pra gente, tá, então eu vou fazer isso daí. E aí, cara, são assim, são coisas que você faz, você aplica, você coloca e funciona. Aí você fala, tá, pronto, então tá resolvido, cara. Isso aí tá bom, beleza, isso aqui tá resolvido. Qual que é o outro problema agora, Maurício? Ah, o problema agora é esse aqui, mano. Tá, então vamos pensar? Ah, vamos pensar em fazer assim, assim, assada? Pô, faz sentido, então vamos. Então, cara, por isso que eu falo, a mentalidade aqui muda o jogo. Se o cara tiver a mentalidade aberta, quiser aprender de fato, te ouvir principalmente, cara, não Cara, tem como não ter resultado. e eu destaco um outro ponto aí que não é nem só mentalidade, tá? Porque a mentalidade o cara até pode querer ouvir, mas eu vejo que muitas vezes o desafio de executar é maior, né? Muitas vezes o cara até ouve, é só a gente ver, o cara vai numa palestra, seja de quem for, o cara vai na igreja no final de semana, o cara ouve alguma coisa, ele,
pô, cara, não, realmente faz sentido, mas no outro dia ele não está executando. Então, o que faz a grande diferença hoje de quem aplica o método verde segurança eletrônica e todas as ferramentas que a gente tem lá dentro, que tu citou até o modelo STF de proposta, por exemplo, é, a grande questão não é o ouvir, a grande questão é o executar. E uma das coisas que eu cito sempre, inclusive até para quem muitas vezes está começando o método, que está no acelerador, por exemplo, que é um programa mais inicial, galera, vocês têm que perguntar mais. Por que que eu digo que tem que perguntar mais? Porque quando não tem pergunta, eu sei que não tem execução. Porque quando tu vai executar, tu sempre vai ter dúvida. Tu pode pegar e ver o melhor curso do mundo. Mas quando tu for executar, tu vai ter dúvida. Então eu consigo balizar quem tem resultado e quem não tem resultado pela quantidade de perguntas que fazem. Já dizia ali, né, que o que muda, né, o Canal Futuro até tinha uma propaganda que falava, né, o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então é saber perguntar. E o saber perguntar quer dizer que, cara, tu tá executando. E tu foi um dos caras que mais executou. Foi um dos caras que teve dificuldade, perguntou, e a gente de vez em quando dá uns entrave na mentoria que a gente fica uma hora discutindo um negócio e tu fica me falando, Wagner, não faz sentido. Aí eu vou por um lado, tu não faz sentido, eu vou pelo outro. Eu acho que o meu papel é exatamente isso, tentar descobrir uma forma de passar que faça o mínimo sentido para tu, cara, agora eu vou executar. Fez sentido para eu executar. Porque tem horas que a gente tem que executar mesmo sem entender. Então, eu mesmo, como mentorado, né, de algumas pessoas, muitas vezes eu escuto algum conselho e eu falo, cara, será que esse troço funciona? Pô, mas se ele tá num ponto que ele tá, ele chegou onde eu quero chegar, talvez ele saiba de alguma coisa que eu não sei. Então, talvez nem eu esteja pronto o suficiente. E até tu fala da brincadeira que eu sou teu pai e tal, né? E muitas vezes eu acabo me sentindo mesmo assim, cara, é igual um filho. Tem horas pro meu filho, hoje em dia já nem tanto, mas antigamente, na aborrecência maior, né? Hoje ele tá com 18, que eu falava, cara, nesse momento tu não vai conseguir entender, mas faz. Que daqui a alguns anos tu vai entender o porquê que eu tô te dizendo isso. Porque não adianta, tu não tem maturidade para entender o porquê que eu tô te dizendo para fazer isso nesse momento. Faz. Então a dificuldade ela passa da execução. Só que aí eu vou te questionar um negócio aqui. Qual que é a maior dificuldade? Ficar na comunidade e não ter água quente, igual tu mesmo comentou? Ou a dificuldade de prospectar, de suar frio, de fazer uma apresentação, mas ter o resultado? Cara, Questão a de sua pergunta é bem, todas são dificuldades. a sua pergunta é bem inteligente, cara. Mas eu vou te falar uma coisa. Não é simples de responder, sabe por quê? Não, não é. Porque o cara, porque o cara se acomoda, cara. É tipo os caras da caverna, Sim. que o cara não sai da caverna porque o cara não sabe o que tem lá fora e lá dentro ele sabe que tá tudo certo. É algo parecido com isso. Então, assim, ó, cara, qual que é mais difícil? Na comunidade, por exemplo, cara, eu tava tranquila. Pra tu ter uma ideia, até falo com a minha esposa. A gente só sabe que não tava legal depois que a gente saiu. Você fala, cara, como que eu ficava, bicho? Como que eu fazia, cara? Porque saiu, entende? Uhum, Maurício, tu voltaria pra lá, cara? Se tudo der errado, não deu certo, eu precisar voltar, eu tenho certeza que tá tudo aberto pra me voltar onde eu tava. Mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer pra sair de novo, cara. uhum. Então, assim, você ficar no seu ponto ali, que não tá, que você tá incomodado, que tu fala assim, cara, eu preciso me mexer, não é simples, tá? Porque você tá acomodado lá no seu sofá bonitinho, tá tudo certo, não acontece nada, tu não tem, cara, você não vai correr risco nenhum, tu tá tranquilo lá, ainda que seja tudo ruim, mas só por tu tá tranquilo lá, tu tá vivendo lá, é difícil tu sair, é difícil tu se mexer, é difícil. E a gente. Então, assim, se acostuma, exatamente. Então, assim, ó, o desafio de você ir prospectar, o desafio de você encarar os seus medos, o desafio de você falar, cara, eu vou assim mesmo, mesmo que seja tudo ruim, eu vou assim mesmo, é mais difícil, cara, do que você sair do seu ponto cômodo, do seu ponto que você tá tranquilo, ainda que esteja ruim, e se mexer para alguma coisa. É mais difícil, mas é melhor porque lá no final, tu tem um resultado. Então, Cara, lá no final, ainda tendo esse problema, tu tem um resultado. eu passei uma vez por uma imersão.
que inclusive eu cheguei a indicar para ti uma vez, para vocês talvez só quando virem para Santa Catarina fazer um treinamento deles. Então eu não posso dar muito spoiler, né? Mas assim, falar uma das dinâmicas só para ter uma referência. Talvez hoje em dia eles nem usam essa mesma dinâmica, mas só quem está ouvindo aqui vai saber. Quando tu chega nessa imersão, ela vai de sexta até domingo, tá? São 45 horas de treinamento de imersão comportamental. E quando tu chega, estão lá, vamos supor que tem 20 pessoas na turma, estão uns 20 cadeiras, tipo de escola, assim, né? Sem braço, cadeiras, tipo essas de auditório. Cara, elas estão tudo uma grudadinha na outra. Vamos supor que é 20. Quatro filinhas de cinco. Cara, uma encostadinha na outra, um espacinho mínimo para tu entrar e no chão marcado um quadrado. E uma das regras é: nenhuma cadeira pode sair desse quadrado aqui. Vocês têm que ficar aqui. Então, no começo, cara, é desconfortável. Tu fica esbarrando no amiguinho ali do lado que tu não sabe, tu não consegue esticar a perna, porque tu não, se tu tirar a perna para fora, os caras, ó, para dentro, tem que estar, parar, não, parar. E assim vai de sexta-feira até domingo à tarde. E aí, domingo à tarde, uma dos insights que cai eles falam assim: pode sair, pode espalhar a cadeira agora. E tinha atividade, tu pegava a cadeira, tu tirava a cadeira, depois tu tinha que voltar para o mesmo lugar. E aí a pessoa lá, ela fala assim: pode sair, pode tirar a cadeira, podem se espalhar. E fica todo mundo um olhando para a cara do outro, tá? Onde é que tá a pegadinha disso daqui? E aí vem um insight, ela fala: olha só como a gente se acostuma. Nos primeiros minutos que vocês estavam apertado, era ruim. Mas depois do segundo dia, estava cômodo, tanto que quando eu mandei vocês saírem, vocês não quiseram mais sair. Então, Exatamente. até o desconforto a gente se acostuma, né? Até isso daí. Então, assim como a gente se acostuma com as coisas boas, a gente também se acostuma com as coisas ruins. E aí, muitas vezes, a correria do dia a dia, o não ter grana para pagar conta, não ter um faturamento recorrente, não ter um plano de saúde para tua família, ter que levar no SUS lá, no maior desespero, muitas vezes, não ter um carro bom, não ter um descanso, não ter férias, não ter uma casa boa, não ter água quente. Cara, tu se acostuma. A gente se acostuma com tudo, a gente é feito para isso daí. Só que o ponto, eu acho, muitas vezes é isso daí. Eu acho que o nosso papel e o papel do resultado do campo de batalha, e tu tá aqui participando, é exatamente isso. Talvez para mostrar para o cara que não viu ainda que, cara, existe algo diferente. Tu até pode estar acostumado onde tu tá, vai ter um desconforto? Vai. Mas esse desconforto vai compensar ali na frente, né? Exatamente. Te traz resultado. Esse desconforto te traz resultado. E o problema, Wagner, é que o desconforto é complicado, cara. Sim. É complicado. Tô um cara tímido, não é o meu caso, tá? Mas um cara tímido que não conversa com ninguém, que não faz nada, e você fala pra ele, cara, mas pra tudo dar certo, tu tem que ir atrás de cliente, cara. É complicado pra ele fazer isso. Ele vai pensar em 4 trilhão de coisas. Talvez ele fale, não, cara, os 3 mil que eu ganho por mês tá bom, não preciso fazer isso. E não Na tá minha bom, cidade cara. não dá. E aí vem aquela, né? Na minha cidade não dá. Pois é, você começa a arrumar alguns. De se livrar do negócio, tipo assim, terceirizar É, a culpa. Não, na minha cidade ninguém quer contrato. Na minha cidade isso aqui não funciona. É uma forma de eu terceirizar a culpa. exato. Você começa a procurar argumentos, gastar energias em coisa para você ficar tranquilo. De tipo, não, cara, não vou aplicar isso porque aqui não funciona isso. É. Então você começa a gastar energia nesse tipo de coisa, ao invés de gastar energia e falar, beleza, então se ninguém tá fazendo isso, tem um monte para eu fazer, ué. Se ninguém faz, tem um monte. Cara, e tudo isso daí, obviamente, trouxe um resultado financeiro para tua empresa, né? Hoje tu já é faixa preta, acho que no mínimo isso eu posso falar, que né, a gente chegou até um ponto onde Sim, faturava 60 mil, hoje já fatura acima de 100 mil, muito acima disso em algum, sim. né? Sim, só para ter uma noção, qual o maior projeto que tu já fechou hoje? Um O projeto, assim, maior projeto, 580 mil. tipo, já fechou um projeto de mais de mais de meio milhão. Então, assim, a gente consegue deduzir que realmente a tua empresa financeiramente está próspera hoje. Mas que resultados daí trouxe para a tua vida, cara? Do Maurício Resultados que trouxe para minha vida? Samuel. Agora, vamos deixar a grana de lado, mas o que que é essa mudança? O que que é esse dinheiro, talvez, que a empresa está faturando
trouxe para ti, talvez até para o Samuel, se tu possa falar por ele, tipo, como vocês se sentem agora, né? Show, show, cara. Cara, é o seguinte, assim, se você olhar, você, Wagner, tá? Olhar mais ou menos 5 anos atrás, quando eu entrei na mentoria, tu vai ver que é outro cara. Em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. É, Na verdade, só manteve uma coisa ali, um cara sorridente. Mas e nos outros é outro cara, tá? É um cara que pensa muito mesmo antes de fazer qualquer coisa. Eu sei. Por isso que tu até fala, isso que eu ia falar agora, por isso que tu até fala ali, né, de cara, tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, porque eu penso muito mesmo, antes de fazer qualquer coisa, eu tento utilizar, eu vou até usar a frase que o Flávio coloca ali às vezes, eu tento utilizar a sua visão, cara, eu tento colocar o Maurício e falar, tá, se fosse o Wagner aqui, que ação que ele tomaria? Tá, mas com base em que eu faria isso, cara? Tá, beleza, mas se tudo der errado, tá, mas se der tudo certo, tá, mas então, assim, a visão é totalmente outra. Eu brinco aqui com o Samuel, que eu falo pra ele assim: se eu tivesse a mesma mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse tudo que eu tenho hoje, todos os recursos que eu tenho hoje, e você tivesse me chamado há 6 anos atrás, mais ou menos, pra gente iniciar o negócio, eu jamais teria aceitado. Então, tu me chamou no local e no momento certo. E as coisas funcionaram naquele momento porque deveria ser. Porque se eu tivesse a mentalidade hoje, eu jamais teria entrado. Como tu falou, eu não entraria sem um mínimo de conhecimento. Eu não entraria com um plano de como vai funcionar, quem é nosso cliente, como que eu vou ganhar dinheiro, como que a empresa vai ganhar dinheiro, o que que ela precisa ter, qual que é o mínimo que ela precisa. Cara, lá atrás não tinha nada disso, porque era um outro Maurício, era um outro momento, era outro tudo. Né? Pô, hoje eu sou pai. Naquele momento eu nunca ia imaginar que eu ia ser um pai de uma criança. Então, assim, é uma outra visão, cara. E quando tu tem essa outra visão, te traz também outras responsabilidades. Então, eu tenho pessoas que trabalham aqui com a gente. Eu preciso, cara, manter essas pessoas aqui trabalhando felizes. Eu preciso trazer resultado para essas pessoas aqui também. Porque elas trabalham aqui. Eu preciso, não, muitas vezes, não simplesmente um resultado financeiro, mas de conhecimento. O que eu mais brigo aqui com eles é com relação a isso. Eu falo, cara. Vocês têm que crescer junto com a gente aqui. Não é só questão de crescer financeiramente. Não estou dizendo que você tem que sair daqui e comprar uma BMW ali. Mas não tem como tu entrar de um jeito e sair do mesmo jeito que tu entrou. Não faz sentido. Alguma coisa está errado. Ou é comigo, ou é com você. E se tiver comigo, eu preciso enxergar isso daí. Então é uma coisa que eu trabalho muito aqui. Que lá atrás, cara, nem pensava nisso. E tá, Maurício, mas o que que te traz resultado isso, cara? Inúmeros, inúmeros resultados. No nível de performance mesmo do Maurício, nesse sentido de tipo, cara, beleza, no próximo ano, o que que a gente tem pela frente? Tá, eu preciso, igual agora, a gente tá na missão de um vendedor, né? Tá, beleza. Mas qual que é a estratégia que eu vou precisar para esse cara aqui? Em um momento atrás eu cara, não tinha sentido. Não tem por que eu pensar nisso, entende? E um tempo atrás eu não teria nem como enxergar isso, porque tinha uma nuvem na minha frente e eu não conseguia. O que que eu vou fazer, cara? Qual que é a ideia agora? Né? Se tu falou ali de palestras ali que a gente vai, não tem ideias, não faz nada, não aplica. Eu conversei com o Samuel recentemente, tá? Conversei com o meu xará também. Não, o meu xará não foi nem relacionado a isso, mas parecido. Eu comentei contigo também de ecossistema, essas Tá coisas. sentindo o Xará é um outro Maurício que tem dentro da mentoria. Ah, exatamente. Ele é o seguinte, tu é meu pai, né? Ele é meu conselheiro. Tu tá entendendo, né? E cara, Os dois escutam o mesmo conselho, daí trocam entre eles para ver como aplicar o conselho. exatamente. E, cara, eu falei com o Samuel, eu falei, cara, a gente tá reclamando bastante de mão de obra, que tá escasso, que não tem técnico, que não tem instalador, que não tem vendedor, que ninguém quer trabalhar, que essa geração tá complicada, tá? Mas o que que a gente tá fazendo para melhorar isso daqui? A gente está indo procurar os caras pica da galáxia, que vai chegar aqui e vai reinventar. Cara, não vai acontecer isso daí. Se a gente está buscando isso daí, não vai acontecer isso daqui. E uma das coisas que o Flávio fala bastante é, cara, toda empresa cabe um braço educacional. E isso tá na minha cabeça. E eu falei, cara, e se a gente pensasse com relação a isso, criasse uma metodologia de ensino, colocasse alguém de fato para ensinar essas pessoas?
Assim, eu não sou muito fã de fazer isso de graça porque os caras não dão valor, mas, cara, onde a gente colocar essas pessoas ali para aprender e a gente recrutar essas pessoas, enfim, é uma situação, um item que vai fazer parte da nossa empresa que tem uma lógica por trás, entende? Tem um sentido por trás, não só para nossa empresa, não só para o Maurício, mas para todo mundo, cara. Se um cara não quer trabalhar conosco ou a gente não tá precisando daquele cara agora, o cara aprendeu aqui uma coisa que todo mundo da nossa área precisa, vai beneficiar todo mundo. Um cara veio aqui, estudou aqui, aprendeu, quer trabalhar na área, foi para Joinville, Wagner, cara, tem esse cara, eu tenho certeza, cara, faz total sentido. Então, assim, a gente ficar reclamando que não tem, não dá, não funciona, isso aqui não rola, cara, vou mudar, vou desistir, cara, não vai funcionar mesmo. Agora, se a gente sair do problema e ir para a solução, tá, ok, entendi o problema, como que eu soluciono? Vamos desenhar, o que eu posso fazer? Então, cara, isso mudou muito, tá? Isso mudou muito. E quando eu digo mudou muito, é muito mesmo. Com as pessoas que a gente conversa ali na mentoria, com as ideias que a gente tem ali na mentoria, com as ideias que eu tenho contigo. É como eu falei, cara, uma visão nova. Quando eu tenho um cara como você, que já tem uma experiência, já passou, pô, por praticamente tudo. Na maioria das vezes que eu converso contigo, eu falo assim, Wagner, posso usar um pouco da sua experiência? Na maioria das vezes é isso. Porque, cara, porque tu passou, tu sabe. Cara, tem coisas que você sabe, assim, infinitamente na minha frente que eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Então, às vezes você me fala, Maurício, ó, o caminho é bom, cara, mas, ó, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então, é uma visão que eu tenho agora do Wagner, assim como eu vejo muito o Flávio, né? É uma visão que eu tenho dele também, tá, cara, mas se eu pensar assim, se eu pensar assado, né? Daqui a pouco uma visão que eu tenho ali do meu xará, que ele fala, eu falo, pô, verdade, cara, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, cara, funciona, cara. Então isso melhora muito, te dá muito know-how. Você tem como se fosse uma mochila nas costas, cheio de recursos. Você consegue abrir a mochila e falar, tá, tô passando por esse momento. Vou te pegar a mochila aqui e enxergar. Cara, nesse momento, se fosse o Wagner, ele faria isso. Se fosse meu xará, ele faria isso. Se fosse o Flávio, ele faria isso. Tá, o que que eu posso resolver agora? Tá, o Wagner, cara, tô passando por isso, cara. O que que a gente pode fazer? Mas o que que tudo isso daí trouxe para a tua vida? Pra minha vida pessoal? É, para a tua vida, tipo, cara, beleza, entender isso daí, saber como trabalhar, porque os resultados acabam vindo, né? Financeiramente acabam vindo. E para ti, tipo, o que que isso daí trouxe para ti? Qual é o teu sentimento hoje com base nisso daí? De conseguir enxergar tudo isso daí de uma forma diferente hoje? Show. Lembra que lá no início da nossa conversa eu falei que eu queria fazer aquilo funcionar? Sim. O sentimento que eu tenho, Wagner, é que de felicidade, com certeza, e que eu tô fazendo o negócio funcionar. A marcha da bicicleta tá mais leve. Eu acho que dá pra ficar mais leve, mas ela tá mais leve. Então, o sentimento que eu tenho, pessoal Maurício agora não da empresa, é que, cara, tô no caminho certo, tô fazendo as coisas funcionar, eu tenho muito ainda pra fazer, pra aprender, mas feliz com o que eu fiz até agora. Tive muitos problemas, muitas objeções da minha cabeça mesmo, mas consegui passar por elas e tem algumas pela frente para passar. Então, assim, cara, sentimento de felicidade, sentimento de que o dever está sendo cumprido, mas que ainda não acabou e que tem muito para acontecer ainda, não tá nem no começo. É, assim, cara, eu sou. Aconteceu, e o que que aconteceu na tua vida que tu não imaginava que podia ser possível antes? Porque tu até falou, né? Tava aquela nuvem, tu nem tinha noção para onde ir, mas do que mais tu destacaria assim, cara, eu não imaginava que isso daí seria possível. Ah, várias coisas, cara. Por exemplo, a gente tá de mudança aqui, né? Onde eu tô hoje, que tá pequeno hoje, há 3 anos atrás eu não imaginaria que eu tô hoje onde tá pequeno hoje. O planejamento que eu tenho de vida pessoal, hoje, eu nem imaginaria que estava pensando isso há 3 anos atrás, de vida. Tá entendendo? Então, assim, Wagner, eu sou bem crente, assim, né? Eu creio em Deus, sou bem crente mesmo, converso com ele todo dia. E lá atrás, quando eu morava na comunidade, assim, eu falava, pai, cara, me ajuda a plantar uma semente que tu coloque água nessa semente e daqui a pouco seja uma árvore e ela floresça. E eu tô, eu, e, as- é, e assim, na minha cabeça, cara, é como se ela não floresceu ainda, mas começou a sair os pontinhos, sabe? Começou a você ver, cara, ó, saiu uma plantinha ali, cara.
E assim, a gente tá regando, a ideia é continuar regando. E a ideia é que regue mais e mais e mais, cara. Seguindo essa linha de raciocínio. Tá? Então é isso, cara. Assim, um sentimento de felicidade, um sentimento de que eu não imaginaria estar aqui onde eu tô e que tá pequeno e que a gente tá indo para um lugar maior que eu não imaginaria estar lá, cara. Ainda o Samuel fala assim pra mim, cara, a gente tá indo lá, eu até comentei contigo, né, que a gente fica com meio com receio, porque é um espaço bem maior. E ele falou assim, Samuel, né? Cara, a gente tá indo pra lá e vai passar um ano, 2 anos, a gente falar que tá pequeno e vai precisar ir pra um outro lugar. E é É, isso, cara. O sentimento é esse, cara. a gente faz um plano e Deus faz outro, né? A gente não consegue ver a grandiosidade de onde esse plano pode ir, né? Então tem esse ponto, né? Realmente tem horas que Exato. não faz sentido e como é bom muitas vezes olhar para trás, né? Tu falou, pô, pergunto para ti, tu consegue dar uma referência e tal. E aí tu tava falando aqui, eu tava refletindo e quase que eu falei assim, pô, cara, mas eu gostaria de não ter passado por metade dessas coisas. Só que, pô, não tô falando que eu sou um instrumento, mas se eu não tivesse passado, talvez o Maurício também não estaria aqui, né? Se eu não tivesse passado, quantos outros mentorados que hoje são meus amigos não estariam talvez passando pela mesma situação, né? Então, essas coisas que acontecem que nem a gente imagina que poderia acontecer, né? E eu lembro que quando eu estava lá antes de 2007 de oficialmente abrir a empresa, né? Tipo, de 98 a 2007 ali que eu trabalhava como autônomo para uma empresa só. Eu lembro que uma vez estava conversando com uma pessoa muito sábia, uma mãe de um amigo meu, que é muito espiritualizada e tal, e ela falou assim: pô, tu tenta fazer tudo certo. Tu estuda, tu corre atrás, tu trabalha pra caramba. Por que que não vai dar certo? Tu botar o teu negócio. Tu acha que tu vai depender? Porque o cara lá com quem eu trabalhava, ele era bem pilantra, sabe? Era bem patifão, assim. E isso era uma das coisas que me incomodava. Até por isso que muitas vezes eu sou meio crítico com algumas coisas, porque, cara, eu vejo que tem uma gambiarra, eu vejo que tem uma sacanagem rolando ali, já viro do avesso, né? E ela fala, pô, larga, porque tu tá num ambiente ruim. E por que que tu acha que se tu fazendo as coisas certas não vai dar? E hoje eu olho para trás muitas vezes e vejo, pô, cara, olha onde a gente chegou. E eu tenho certeza que tem muito mais pela frente. O grande problema que eu vejo, Maurício, aí eu estou falando de mim, e eu sei que tem uma cabeça muito parecida com a minha, porque, inclusive, a gente estava falando, né? As nossas idades são comuns, né? Tipo, pô, tu teve filho com 27, 28, eu também. Inclusive, galera, quem tá assistindo aí, hoje é aniversário do Maurício. Olha só, aniversário do cara, e o cara tá aqui comigo gravando. Eu mandei mensagem para ele, falei, cara, tu tem certeza que tu vai querer gravar isso aqui comigo hoje, no teu aniversário? Então, assim, muita coisa similar, né? E essa questão comportamental, essa forma de lidar com as coisas, eu acho que também faz muito sentido, né? De, pô, eu quero fazer as coisas certas, do jeito certo, por que que não vai funcionar? Tem que funcionar. E, e o caminho pela frente nem eu sei ainda onde eu vou chegar. E tá tudo bem, né? Eu confio em Deus a ponto de, cara, tá tudo bem, só que o falando da dificuldade, tem horas que a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Para ti, aconteceu razoavelmente rápido, né? Para ti, o que eu levei 14 anos para ter resultado, tu teve em 2 anos, talvez, né? Em 3 anos. Hoje tu fatura muito próximo do que, se não a mesma coisa, do que a minha empresa. Tipo, os meus 27 anos de experiência, e no final nós dois faturamos a empresa em si, uma das minhas empresas, que é a de segurança eletrônica, fatura muito similar. Então, olha só como a gente não sabe aonde vai chegar, não sabe o tempo, mas sabe que tem que fazer o nosso trabalho que ele vai evoluir, né? Deus vai colocar as coisas no caminho certo e na hora certa. O duro é a gente esperar esse momento chegar, né? Mas olha como Deus é bom, cara. É, tu passou tudo isso, tu precisou passar por tudo isso, ter 27 anos de empresa para ter a experiência que tu tem, para você conseguir auxiliar milhares de pessoas com as suas aulas, com as suas ideias, com tudo que dá certo, com tudo que dá errado. Talvez, Wagner, se tu não tivesse passado por tudo isso, a Cipse talvez não existiria, porque a gente já teria desistido.
Então, o tempo que tu passou de experiência, que tu teve de experiência, foi demorado, enfim. Ou Mas tem talvez uma outra pessoa que estaria fazendo o mesmo papel, né? Que é igual de outro. sim, Eu teria colocado outro. Novamente, gente, não estou falando que eu sou um instrumento, mas assim, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Poderia ter sido sim, outra. exatamente. Poderia ser outra empresa. Como poderia o Maurício não ser da Cibs que está lá na indústria até hoje lá. Poderia estar uma possibilidade, inúmeras possibilidades. Mas eu acredito que foi desenhado para isso, cara. Assim como no nosso caso, cara, se eu não tivesse uma casa na comunidade, eu não teria a possibilidade de ter largado meu emprego, ganhar R$ 800 por mês, falar para minha esposa, cara, eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que passar, porque se não tivesse passado por aquilo, a empresa não existiria, porque eu não teria condições de me manter sem aquilo, cara. Eu precisava passar por aquilo. Era a única forma para estar onde está hoje, entende? Se eu tivesse, sei lá, que pagar um aluguel de R$ 2.000, cara, não iria ser necessário. Porque eu não vou sair de uma empresa onde eu estava para ganhar nada e daqui a pouco ganhar R$ 800 com um aluguel de dois. Não, não bate, a conta não dá. Então, mesmo que lá atrás não é o mesmo Maurício de hoje, mas ele fazia a conta, pelo menos, né? Então, cara, No mínimo conta ele sabia fazer já desde aquela época, né? cara, conta pelo menos fim, né? Então, assim, cara, são coisas, ô Wagner, que eu acredito muito que são desenhadas e que a gente consegue entender um pouco depois, né? Porque ainda a gente não sabe o que vai acontecer na frente. Então, daqui a pouco eu tô passando por isso agora, por um momento que eu tô passando agora que eu não sei ainda. Daqui a pouco eu vou falar, pô, cara, precisava passar por isso, para acontecer aquilo. Então, cara, são experiências que tu precisava, eu acredito que tu precisava passar para justamente você encurtar o caminho dessas outras pessoas, como tu fez comigo. Talvez se não tivesse você, poderia ter outro? Poderia. Ah, Mas acredito que se não fosse você, eu poderia ficar 27 anos para conseguir chegar ao que você chegar onde você chegou, ou nem chegar. Ou eu simplesmente falar, cara, quantas vezes eu já mandei mensagem para você, Wagner, abrindo aqui, falar assim, cara, Wagner, desisto, cara, não dá, não funciona, cara, não dá. Não, para mim não serve. Não faz sentido o cara acordar cedo, o cara dormir tarde para pegar R$ 800. Não faz sentido, não bate a conta, cara. Não dá. Então, cara, se não tem você ali, pra você falar, tá, beleza, me mostra, vamos conversar, que isso, como você faz isso? Cara, você não aplicou isso, cara, aí você quer conversar, cara, mas você não fez, cara. Se não tem esse cara, eu falo, tá, na minha cabeça não dá, acabou, gente, obrigado, deu tudo certo, você vai pra lá, você vai pra lá, eu vou pra cá e acabou. Eu não estaria onde tô hoje. cara, e para a gente finalizar, de tudo que tu viu nesses 4 para quase 5 anos trabalhando comigo, de tudo que tu viu dentro da mentoria, de ferramenta, de método, o que que tu compartilharia com quem ainda não está conseguindo viver de segurança eletrônica e está precisando assim de um empurrão, cara? Algo prático que a pessoa possa ouvir isso daqui e amanhã aplicar na empresa dela? O que que seria esse conselho ou essa prática que tu indicaria para essa pessoa? Sem jabá. Gente, Não, a intenção não é vender a mentoria, a intenção é, cara, isso daqui aplica que dá certo. Porque tu mesmo teve resultado aplicando coisa gratuita que foi aprendida. sim, 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 sim. Galera, é o seguinte, cara, tem alguns pontos sim que fez eu mudar a chave na minha cabeça para conseguir trazer resultado para a empresa. E são pontos práticos, cara, no meu ponto de vista, tá? Cliente ideal, eu preciso definir quem é meu cliente ideal, preciso entender quem é meu cliente ideal. Você não atende todo mundo. Como eu falei aqui um pouco da minha história, quando eu entendi que eu tinha que apresentar o projeto, eu queria apresentar o projeto para instalar 4 câmeras em uma residência. Então, do jeito que eu fazia, aquele cara ali não é meu público ideal, não ia fechar com aquele cara. Então, eu preciso entender quem é meu público ideal, quem que eu quero atender e qual a estratégia que eu vou utilizar para atender aquele cara. Eu preciso disso. Ponto. Até para definir o restante. Como que vai ser seu anúncio? Vai ser para todo mundo? Precisa ser algo focado, a gente entender ali quem que a gente quer atender e quem a gente atende, quem traz resultado. Segundo ponto, é prático. Apresentação de projeto. Para mim, cara, isso daqui é um ponto incrível. Eu preciso apresentar o projeto. E para eu apresentar o projeto, eu preciso ter alguns pontos a seguir. Cara, confiança, entender que você está vendendo, você precisa de confiança, você precisa de autoridade, você precisa demonstrar o que que você sabe, você precisa demonstrar que aquilo que você está oferecendo é o melhor para aquele cara. Você precisa demonstrar que, cara, se ele não comprar comigo, ele não vai dormir de noite porque aquilo é o melhor. Ele perdeu a melhor oportunidade da vida dele. Eu sei o que ele precisa.
Assim como eu acabei de falar que na minha frente tinha uma nuvem e eu não sabia como seguir, o meu cliente está do mesmo jeito, cara. Mas para isso você precisa entender que quem é seu cliente, porque se você não sabe quem é seu cliente, você nunca vai saber qual é a dor dele. Então, cara, você sabe a dor dele, você sabe como resolve a dor dele, você sabe muito melhor que ele. Pega tudo isso, gera confiança, mostra para ele como você vai resolver isso, apresenta isso daí para ele. E o terceiro ponto, mostra para ele que dá para ele pagar isso para você. Ele consegue pagar isso para você, tá? Mostra para ele que não é o mais barato ali da esquina que vai colar o fio na parede lá para ele que vai resolver o problema para ele. Mostra para eles, mostra. Chama ele e mostra. Com confiança, com convicção, que você tem conhecimento. Utilize seu conhecimento, cara. Tenho certeza que quem está assistindo, a grande maioria, tem muito mais conhecimento que eu, tem muito mais carreira que eu, porque eu sou jovem. O cara passou por muito mais que eu, mas quando chega para apresentar o cliente, não coloca essa confiança ali para ele. Então, coloca essa confiança ali para ele, mostra para ele, de fato. Então, Wagner, assim, acho que são três pontos práticos que, de fato, mudam o jogo. Pelo menos são pontos que quando eu entendi e apliquei, isso não é fácil de entender. Você falar assim, qual que é o seu cliente ideal? Cara, não é fácil, não é fácil. Você pode pegar um papel aí, riscar, e eu quero que você risque e siga para ver se é fácil. Não é fácil, cara. Você vai colocar lá três, condomínio, indústria e, sei lá, supermercados. Tá bom, agora começa a atender só esses três, então. Quero que você foque só nesses três, então. A partir de hoje, foca nesses três. Faz anúncios para esses três, fala que você resolve os problemas dele, mostra para ele como você resolve o problema dele, me fala os problemas e foca nele. Não é fácil, cara. Não é fácil, mas traz resultado. É a mesma coisa quando tava lá na comunidade. Não é fácil sair, mas se sair, se você conseguir prospectar seu cliente e fazer negócio com ele, trazer receita, traz resultado. Não é fácil, mas traz resultado. Então, cara, são os três pontos ali que eu acho que faz total sentido, Wagner, pra essa galera, tá? Não é fácil, mas faz total sentido. Põe a cara pra bater. Show. E eu acho que confiança pode ser a palavra-chave desse resultado do campo de batalha, né? Porque sem conhecimento técnico nenhum, foi lá, confiança, deu a cara para bater, sem conhecimento técnico, isso que é a maior loucura. E aí tu pega um monte de cara com um monte de conhecimento técnico e trabalha 10 anos no segmento, já instalou N vezes e o cara não consegue ter confiança de debater um projeto com o cliente, né? Não consegue ter confiança de mostrar o porquê que o cabo colado na parede está errado, né? Olha só da questão estética e esquece da questão técnica. Então, acho que confiança, eu acho que pode ser a hashtag aqui desse resultado do campo de batalha, porque pelo menos confiança teve bastante aí tua e do Samuel para tocar a Cibse em frente. É, cara, tem que ter. É uma premissa. Maurício, cara, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a confiança lá no começo, quando tu confiou e deu um voto de confiança e entrou na mentoria. Naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Então, o método se formou, inclusive, com base no que foi acontecendo, né? Com base no que os próprios alunos, como você, tiveram de dificuldade, o método foi se criando, porque eu tinha uma forma de eu fazer, mas não era um método desenhado. Hoje existe o método verde de segurança eletrônica, existe radar 18 pilares, existe a ferramenta de dor e solução, existe o modelo de negócio, existe modelo de proposta STEP, existe um monte de ferramenta que a gente usa dentro do método para conseguir ter um alinhamento, né? Então, isso daí também deve a você. E o fato de tu estar aqui também expondo e também se expondo é exatamente para mostrar para essa galera que, cara, a dor existe, o incômodo existe, mas o outro lado depois dessa nuvem pode ser muito melhor. Então, cara, quero agradecer mais uma vez aqui o teu tempo. Pô, ainda mais hoje que é teu aniversário, galera. Quem tá aí, comenta aqui, parabéns, Maurício, por tudo, pelo resultado e pelo aniversário dele, né? Então, cara, obrigado mesmo. Deixa aí, se tu quiser, as tuas considerações finais para a gente encerrar, fica à vontade aí, cara. Também passa Wagner, cara, Passa as redes sociais da Cibs para a galera ir lá conhecer, quem sabe chamar, entender, começar a seguir, ver o que que vocês estão fazendo lá, copiar, não, modelar, né? Compartilhei um pouco. show, show. Wagner, primeiramente, cara, antes de compartilhar qualquer coisa, te agradecer demais, demais mesmo. Tu sabe que tu tem um cantinho aqui no meu coração. É, antes do Wagner Camilo ali, não sei por quê, a gente se conectou de uma forma, pelo menos da minha parte, assim, que gosto muito de você, como amigo mesmo.
Idem. Eu converso contigo com relação à empresa, mas também converso contigo de algumas coisas com relação à parte pessoal. Lembro que meu filho nasceu, eu falei, pô, Wagner, tô pensando em fazer X coisa, Y coisa. Então, cara, assim, me conectei contigo mesmo, gosto de você mesmo. Quando tu me chamou pra cá, eu topei na hora. Falei, cara, tudo que você precisar, me chamar, pode me chamar que eu vou. Não tem ideinha, pode me chamar que eu vou, porque eu, assim, me conectei mesmo contigo, cara. Te agradeço por tudo que tu me passou, por tudo que tu falou, tudo que você me, assim, passou de experiência, me ajudou demais, demais, demais mesmo. Espero que, cara, todo mundo que se conecte contigo passe pelo que eu passei ali na questão de resultado, tá? Que essa pessoa consiga absorver o que você tem, porque muitas vezes você tem muita coisa assim, ouro, e as pessoas não conseguem enxergar isso. E torço muito por isso, cara. E obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por me chamar, obrigado por esse bate-papo, obrigado pelos conselhos, obrigado pelos puxões de orelha, obrigado pelos caminhos, obrigado por insistir ali em algumas coisas que eu bati o pé. Obrigado, cara, de verdade. Quando eu atinjo algum resultado ali na empresa, eu te mando, eu coloco assim, Wagner, olha o que tu fez aqui na empresa, cara. Você fala, não, cara, não foi eu que fiz. Mas, cara, tu tem parte naquilo, tá? Parece que eu tô enchendo linguiça, parece que eu tô falando um monte de coisa que não faz sentido, mas de verdade, sinta-se amado aqui pelo Maurício, porque de fato tu mudou muita coisa aqui, tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado profissional e aqui na empresa, tá? Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E galera, quem tiver curiosidade aí um pouquinho da nossa empresa, segue lá a nossa empresa, Civic Segurança. Me chama lá na empresa. Sistema Brasileiro de Segurança, olha a pachorra do cara. Sistema Brasileiro de Segurança. Exatamente, exatamente. Siga lá, galera. Precisando, chama lá, a gente conversa, bate um papo. E é isso, Wagner, é isso, cara. Não tem muito o que falar, não, cara. Só te agradecer mesmo por tudo que tu fez aí. Maurício, mais uma vez, obrigado, cara. Conta comigo. Que esses 4 anos que a gente viu até agora sejam os primeiros de pelo menos mais uns 40, né? 40 eu aguento, 85, acho que até 85 eu vou, né? A média é 86, então, cara, eu Tudo gostaria certo. de realmente continuar essa parceria, porque da forma que tu falou, eu também falo, eu tenho muito carinho por ti, tenho muito carinho pela tua empresa, já falei várias vezes que eu me enxergo muito em ti, seja pela idade, seja pelo momento que vocês estão, seja pelos valores que vocês têm aí, né? Então, eu quero que a gente perpetue esse relacionamento, independente do relacionamento profissional e financeiro, o relacionamento pessoal. Então, cara, um abraço aí para ti, mais uma vez um feliz aniversário. Obrigado e sabe que pode sempre contar comigo. E quem está aí assistindo, deixa um comentário aqui, manda aí um parabéns pro Maurício e aplique, né? Pega esse vídeo aqui, assista ele calmamente, anote, pegue todos esses sites e aplique. E se precisar também de mim, se você ainda não for meu aluno, ainda não fizer parte, aqui embaixo na descrição vai ter como entrar em contato comigo, vai lá, me chama. Com certeza eu vou ter algum programa para te ajudar ou de alguma forma eu vou conseguir te ajudar. Só me buscar lá que eu estou aqui à disposição. Valeu? Beijo, fique com Deus, nos vemos em breve. Tchau, fui.